Só um segundo. Tudo certinho, tá todo mundo vendo aí. Qualquer coisa podem falar, viu, minha gente? Fiquem à vontade, né? O espaço é nosso mesmo. E quem precisar pode falar também no chat. Eu estou sempre de olho. Sempre que aparece aqui, eu fico de olho, né? Para poder ver as mensagens de vocês. Mas fiquem à vontade aí para a gente poder também dialogar, tá? Ao longo da aula. E aí eu queria mostrar para vocês, em primeiro lugar, né? O que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai entender aí a estrutura do post, né, da produção de conteúdo em si, mão na massa mesmo. Então, a gente vai entender todo o porquê da produção de conteúdo. A gente vai entender, vai falar sobre as imagens, como trabalhar as imagens mais atrativas. A gente vai falar sobre contar a sua história, né, contar a nossa história, como é importante a gente puxar pela nossa essência mesmo, pela nossa verdade. Criar legenda, né? Ter uma formatação, uma forma bem especial da gente trazer essa legenda. Como fazer a chamada para ação no post, inclusive, ela é muito mais poderosa e como é um processo que a pessoa está muito imersa, né? Lendo aquele conteúdo, ela acaba que a ação que você jogar para ela fazer, ela faz meio que no automático, né? A não ser que ela não se enxergue ali. Mas se ela se enxergar e ela perceber, se fizer sentido, ela vai fazer. Então, a chamada para ação na legenda ela é muito, muito poderosa, tá? Vou falar sobre a marcação de usuário no post, que é um assunto, inclusive, bem delicado. Vou falar de hashtag e também de localização, que são duas estratégias maravilhosas, que se a gente souber usar, elas dão certo sim, tá? E eu queria saber de vocês, deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Queria saber de vocês, né, se a frequência que vocês costumam produzir conteúdo, vocês postam todo dia, como é que funciona isso aí para vocês? Quem quiser colocar, não quiser abrir o microfone, não abre, mas fala no chat, tá? Mas quem quiser abrir o microfone, fica à vontade, pode falar aí à vontade. E eu queria entender um pouquinho como funciona essa produção de conteúdo de vocês, se vai todo dia, como é que tá mais ou menos a rotina aí, só para eu poder me guiar aqui em como eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Quem vai ser a primeira? Bom, já tem gente no chat. Ó, a Neuza já está perguntando aqui sobre o post no direct. Eu vou falar, quando eu falar de marcar as pessoas na postagem, eu falo sobre isso, tá? Muita gente falando que posta todo dia, stories todo dia, feed 2 a 3 vezes por semana. Não posto todos os dias no feed, mas nos stories sim. Ok. Tem semana que eu posto todo dia, faço vídeo, quero postar até mais, de uma vez por dia. Mas tem semana que eu não tenho criatividade para nada, né? E tem gente falando sobre fazer vídeo, ó, vídeo ensinando, perfeito, né? Que é o conteúdo de ouro, ensinando algo, ajudando aí a sua audiência. E é muito importante que a gente faça mesmo, de fato, o vídeo. Quem tem várias formas, inclusive, da gente fazer vídeo para ir destravando, tá? A Sônia falando, né, que faz praticamente todos os dias. A Samira falando que está iniciando, né, que ainda está com dificuldade, mas ela tem uma loja virtual. A Leila falando que coloca stories todos os dias. Stories eu tento fazer todo dia, às vezes deixo salvo e só seleciono na hora, ok? Tem uma táticazinha também para quem não tem muito tempo de fazer stories, viu? No feed eu posto diariamente, stories não, fico perdida sem saber muito o que postar. A gente vai falar de conteúdo de stories amanhã. Mas eu já vou falar um pouquinho, né, de como a gente pensar em ter ideias para postar. Tá vendo? Deixa eu ver mais coisas. Amanda tentando postar todo dia no feed, não todo dia, mas estou começando a postar mais. Ótimo.
Eu tenho dificuldade em ter interação nos stories. Tá? A gente vai falar, essa questão de interação, de engajamento nos stories, a gente vai falar muito bem amanhã, porque a gente vai trabalhar as ferramentas de engajamento. Tá? A gente tem várias ferramentas nos stories que a gente consegue potencializar em nossos resultados. E a gente vai focar nelas amanhã. Amanhã a aula de stories vai ser muito focada em trazer esse conhecimento para vocês usarem, abusarem aí dessas coisas maravilhosas que tem nos stories e que potencializa demais, né? Ó, travo quando, acho que é quando faço vídeo nos stories, não entendi muito bem, mas eu acredito que seja isso. Comecei a fazer vídeo ensinando algumas coisas sobre costura criativa, mas eu percebi que atraí o público errado. Importante. Ou seja, pessoas que querem aprender a costurar, e não o cliente que quer comprar minhas peças. Nesse ponto, quando a gente vai trabalhar ensinando algo, a gente pode ensinar, por exemplo, no caso da Iris, a gente pode ensinar algo que seja de fato muito prático para que o público que compra consiga implementar, tá? Mas se for para trabalhar, para ensinar pontos do teu trabalho que vá colaborar com as pessoas que não fazem parte do teu público, então não adianta. Então a gente pode ensinar como utilizar, por exemplo, você pode ensinar como lavar, né? Eu conheço seus produtos, inclusive, né? Sou sua cliente. Então, você pode ensinar como lavar, como passar, como conservar, o que fazer para conservar. E aí você pode trazer algumas dicas, mostrar uma dica de como você utilizar, como potencializar essa utilização. Meio que pensar fora da caixa aí, que você pode utilizar para várias coisas. E aí, tentar desbloquear isso, tá? E não trazer esse conteúdo ensinando de fato coisas mais complexas, que aí vai atrair pessoas que não estão dentro do seu público. O seu foco é o consumidor final, então você tem que avaliar aí o que você vai ensinar, tá? Amanda falando, mudei minha posição seguindo a minha persona e tive uma resposta melhor nos stories. Perfeito, perfeito, perfeito. Sobre o feed, ainda tenho dúvidas nos conteúdos. Não vou falar disso hoje. Eu percebi isso e parei de postar. Eu percebi isso e parei de postar muito coisas específicas da minha área, e sim mais orientações para mães e não para fono. Perfeito. A Vivi, inclusive, uma vez falou comigo, acho que foi no início, nos primeiros dias, ela falou comigo sobre a linguagem, né? E ela trouxe assim essa questão que ela disse assim: quando eu trabalho a linguagem mais técnica, eu atraio pessoas da área e acaba que não é o meu foco. Então a gente precisa entender a linguagem, trazer uma linguagem mais simples, né? E trazer dica de fato para a nossa persona. Quando a gente traz dicas que são mais complexas, né? Que são de fato dentro da construção. Por exemplo, tá? Por exemplo, eu trabalho com marketing digital, eu trabalho mentorando mães empreendedoras, mulheres empreendedoras. Então, eu faço mentoria, né? Mas eu não mentoro as mulheres para que elas construam sua mentoria. Então, se eu começar a trabalhar conteúdo no meu Instagram, ensinando a montar a mentoria, eu vou atrair o público errado. Eu vou atrair um público concorrente, porque é um público que está interessado em fazer a mentoria como eu estou fazendo. Então, a partir do momento que eu não vendo como fazer mentoria, eu não preciso explicar como fazer. Então, o que é que eu vou trabalhar em cima da mentoria? Eu posso falar como funciona, quanto tempo dura, eu posso falar como é a dinâmica, mas não ensinar o passo a passo de como eu monto, né? E como eu estruturo, por exemplo, como eu estruturei a maratona, né? E aí tem que pensar sempre nisso, quem você está atraindo, né? Foco é na persona. Realmente, os vídeos que fiz, como usar as peças, teve melhor resultado. Isso, Iris. Mostrando como utilizar, como higienizar, como conservar, né? Trazer essas dicas mais úteis para a persona mesmo, para o consumidor final. No seu caso, é consumidor final, então você precisa focar nele mesmo, tá? E aí, vamos voltar aqui para nossa
para a nossa aula. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Bebe mais um pouquinho de água. E aí vamos começar de fato, né? A produção de conteúdo, ela é assim, é o ouro, né, da sua estratégia. Porque você vai, com ela, você vai aprender a vender sem vender, né? A gente vende através do conteúdo. Então, como é que a gente vende através do conteúdo, Cris? Não é só quando a gente expõe, por exemplo, quando a gente tem uma postagem aí que tem uma venda direta, né? Inclusive, eu coloquei no grupo um funil de venda e a gente viu que, por exemplo, o momento de postar a venda direta, por exemplo, produto ou serviço, não é a qualquer momento, não é sempre. Então, a gente começa a vender envolvendo a pessoa, né? Trazendo as pessoas para mais perto da gente, se relacionando com essas pessoas, para que a gente consiga potencializar esse relacionamento e, consequentemente, vender. Então, o conteúdo, a gente tem nas mãos um ouro que facilita de uma forma, assim, impressionante e gratuita, né? Como eu falei antes, a internet ela tem esse lado, né, de grandes oportunidades para a gente, porque a gente tem muitas ferramentas gratuitas que a gente consegue ter muitos resultados. Então, o conteúdo é uma delas que a gente consegue ter resultado gratuitamente, tá? Então, é importante a gente pensar na construção de conteúdo como estratégia. Marketing de conteúdo, né, não é pensar em algo e postar. Não é que eu tô aqui, aí veio um negócio na minha cabeça, eu fui lá rapidinho e montei tudo e foi. Então, isso não é estratégia, isso não é ter uma ação estratégica. Ter uma ação estratégica é você se organizar, se planejar todo e ter tudo amarradinho para que você consiga ter o resultado. E, inclusive, enxergar esse resultado. Quando a gente tem essa estratégia mais clara para a gente e sabe qual é o objetivo daquela postagem e qual é o resultado que você quer que ela gere, né? Você consegue medir, saber se ela deu certo, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso na mente, né? E dentro desse movimento de conteúdo de ouro, né? De conteúdo de valor, a gente precisa entregar tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, né? Não guardar segredos, pelo amor de Deus. E a gente, nessa entrega, a gente vai criar um vínculo, vai criar uma conexão muito grande com a pessoa, né? Com o nosso cliente, com a nossa audiência. E isso vai facilitar para que a pessoa esteja sempre com a gente, né? Eu gosto muito desse movimento de relacionamento, né? No movimento do Instagram em si, com essa questão de relacionamento, de marketing de relacionamento. Antes de começar a trabalhar de fato com redes sociais, eu trabalhava muito focada em fidelização de clientes, marketing de relacionamento. Então, o que é que a gente enxerga nisso? Quando a gente tem um relacionamento, né, num nível muito bom com o nosso cliente não desgruda da gente de jeito nenhum. E pensando já que a gente está falando de um movimento gratuito, né, no Instagram, eu vou medir isso em energia e não em valor, né? Porque quando a gente trabalha com campanhas, né, de publicidade, etc., a gente começa a pensar em valores, mas a gente coloca menos energia naquilo quando a gente já tem as pessoas perto da gente, né? Então, para eu conquistar uma pessoa nova que nunca me viu na vida, eu coloco mais energia. E para eu ter a pessoa que já me conhece, que já está mais perto de mim, para eu ter ela mais perto de mim o tempo inteiro, para ela não desgrudar, você coloca menos energia, tá? Então, quanto mais você entregar o seu ouro e ajudar o outro, mais você consegue potencializar isso, tá? E aí, ontem, a gente falou de persona, e aí eu falei das dores, né, das dificuldades, eu falei das necessidades, dos desejos. E assim, é muito importante que a gente foque nessa questão das dores e das dificuldades, porque o nosso conteúdo, ele precisa chegar, né, para sanar essas dores, para ajudar o outro. E a gente só sente que foi ajudado quando a gente tem um problema, né? A gente sente aqui, poxa, eu tô com
Eu não sei como usar isso. Como é que eu vou usar isso? Né? E aí chega a pessoa que lhe vendeu e traz todas as informações de como você utilizar, né? De forma prática. Vou dar um exemplo, tá? Dei um exemplo, inclusive, do óleo ontem, vou dar novamente em cima do óleo. Eu comprei o óleo, óleo essencial, eu sempre uso esse tipo de óleo para fazer inalação. E aí, quando eu comprei, eu perguntei, né? Eu fiz, olha, como é que eu vou usar? Eu usava o anterior de uma forma, e como é que eu vou usar vou usar esse, que é uma marca nova, que eu não conhecia. Aí ela disse assim, você vai usar o difusor. Aí eu disse assim, olha, eu não tenho um difusor. Eu usava sempre na mão, né? E aí eu sempre colocava um pininho na mão e fazia a inalação fechando aqui a mão em cima do meu nariz. Fazia a inalação. Às vezes colocava na água quente para ir no vapor. E tinha várias formas, mas nunca com o difusor. Não tem um difusor. Aí ela começou a trazer. Aí ela trouxe, por exemplo, uma dor que eu tinha, que eu não entendia. Eu sempre pingava o outro óleo na mão e a minha mão sempre estava descascando nessa área aqui, porque eu pingava aqui, fazia assim e colocava. E aí foi quando ela me falou que quando a gente coloca o óleo, quando a gente vai utilizar o óleo na pele, ele não pode vir direto. Ele precisa ser diluído, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, aqui eu não estou diluindo, mas ao invés de pingar, de fato, o óleo na mão, eu só dou uma colocada assim em cima, só para não ter contato e sentir o aroma, enfim. Mas eu tinha um problema que estava me incomodando, que era a mão descascada sempre, e eu não sabia por quê. E ela solucionou, né? Ela chegou para me ajudar. E aí, conteúdo útil, né? Conteúdo que foi muito útil, inclusive ela mandou pelo WhatsApp, eu salvei, guardei no meu computador, eu tenho que guardar isso em todos os lugares, porque eu não posso perder esse tipo de informação. Ela trouxe várias informações para mim, então, traz para o teu cliente, para a tua audiência, o conteúdo útil, o que vai, de fato, ajudar, né? Pense sempre de forma prática, para que ele consuma aquele conteúdo de forma prática, coloque em prática na hora, né? Eu tenho depoimentos, por exemplo, de posts que eu trago bem mais práticos, né? Que leu ali, já pode botar em prática e já tem um resultado. E aí, vim no comentário e fala, Cris, eu já botei em prática, não sei o que, já tem resultado. Como a gente viu aqui agora no chat, né? Que a gente viu várias mulheres falando assim, eu já estou fazendo os stories, já utilizei, já comecei a dialogar com a minha persona, como você me ensinou ontem, já teve resultado. Então, traz o conteúdo mais prático e mais útil que você puder trazer. Tente enxergar, com empatia mesmo, assim, tentando olhar para o outro. Por isso que é tão importante a gente construir a persona como uma pessoa de fato e trazer características para que você tem esse olhar, assim, como se ela fosse a sua melhor amiga, né? Você olha assim para a sua melhor amiga, você quer presentear alguém, né? E aí, vamos supor, você vai presentear uma pessoa que você não conhece. Você vai se desdobrar para conseguir encontrar um presente para essa pessoa, porque você não sabe o que ela quer. Mas a sua melhor amiga, você não tem para onde. Um mês antes você já sabe o que ela quer de presente de aniversário, você já está pensando, eu vou fazer assim, vou comprar isso, vou fazer tal surpresa, não sei o quê. Então, a nossa persona, o nosso cliente é isso, né? Tem que ser o nosso melhor amigo, que a gente sabe, que a gente prevê, né? Que isso aqui vai ajudar ele, que isso aqui vai servir demais para ele. Eu vou fazer assim. Próximo mês eu vou trabalhar dessa forma, nesse viés aqui de conteúdo, porque isso aqui vai ser fantástico para o meu cliente. Então, esse é o pensamento que a gente deve ter. Cris, Oi, pode falar. posso fazer uma pergunta? Pode, com certeza. É assim, me desculpe a ignorância, é porque assim, eu estou iniciando um trabalho e eu não tenho nenhuma habilidade com as redes sociais. Sim. Aí eu estou acompanhando passo a passo. Uhum. Quando você fala persona, que a gente constrói e montou a persona, mas isso não pode aparecer ali na sua página. Isso aí é uma coisa que você monta
no seu projeto e tal, no seu planejamento, mas você se dirige à persona como você montou aqui, não uma coisa que você escreve lá para não ficar muito, não é? Uhum, isso. Ou eu não Isso entendi? mesmo. Não, é isso mesmo que você entendeu. É algo que vai lhe dar apoio. É porque eu não estou no meu escritório, mas assim, quem me vê nos stories percebe bem isso, que eu tenho um painel em casa com amanhã eu vou fazer um vídeo e mostro para vocês. Eu tenho um painel gigante com todas as características da minha persona. Então, isso me dá apoio, por exemplo, às vezes quando eu tenho um tempo para fazer stories. Fiz, eita, eu vou fazer stories, aí eu corro. Aí eu não preciso ficar muito tempo pensando, né? Aí eu olho para o meu painel e eu consigo enxergar uma dor, consigo enxergar alguma informação e já consigo fazer mais rápido. Então, é o seu material de apoio. A persona vai ser sempre seu material de apoio, tá? O que você pode trazer, né? Como, inclusive eu te expliquei hoje pelo áudio, né? Que você não conseguiu Sim, pegar aquela partezinha de nicho, quando você traz na bio. E aí você vai trazer, por exemplo, se a sua persona se o gênero é mulher, se você está fechando, por exemplo, só em mulher o subnicho, aí sim é bom você ter na bio a especificação que é para mulheres o seu trabalho, tá? Então, a não ser que seja muito intuitivo, né? Aí, se for uma coisa realmente muito óbvia, você não precisa escrever que é para mulher, né? Mas, assim, todo aquele trabalho de persona, mapear a persona, construir tudo direitinho, tudo aquilo ali é material para você ter de apoio, né? Mesma coisa, algumas coisas que eu vou trazer aqui de calendário, é material de apoio mesmo para que você consiga se guiar, tá? é isso. Eu entendi essa parte. Agora sim, eu tenho uma dificuldade porque o meu público não é assim, não tem uma idade específica. Uhum. Não tem uma idade base, é para um público de modo geral, inclusive para homem e mulher. Porque o Tá, meu trabalho é organização. Aí sim, eu acho que todo mundo precisa. todo Eu mundo não tenho como precisa. direcionar assim, de 15 a 20, todo mundo precisa. Uhum. Não, de fato, todo mundo precisa, mas é mais amplo. Mas aí o que é que eu te aconselho, né? Tá? Sugestão. Por exemplo, Sim, eu conheço uma pessoa que trabalha com organização, que ela trabalha com organização só de home office. sim, Home office, escritório, ela é muito focada nisso. E aí é bem interessante, eu sigo no Instagram para poder acompanhar aí algumas dicas, etc. E assim, a proposta é bem interessante. Então, o que é que eu te aconselho? Né? Eu não sei como é que você está aí no seu negócio, mas se você não quiser, por exemplo, especificar agora, subnichar agora, você pode deixar para ir um pouquinho mais para frente. Mas se você falar se você está tratando, por exemplo, de organização no geral, que vai trazer a organização da casa no geral, todos os cômodos, então eu aconselho você a falar com mulher, porque a maior parte do seu público vai ser mulher. sim. Eu sei que tem homem, né? Nossa, por exemplo, nossa terceira persona, mas eu aconselho você falar com mulher. Inclusive no grupo, depois tu dá uma olhadinha lá hoje de manhã. Eu acho que o nome dela é o Edja. Eu não sei. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ela tá aqui, o Edja. Se ela quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, viu? Ela até me perguntou ela mostrou a persona dela, né? E ela trabalhou ali em cima da noiva, né? Da mulher que vai casar. E aí eu disse, olha, pense também na dona de casa, aí que tem filhos, que gosta de tudo bem organizado, de fazer a mesa posta no todo jantar, ou pelo menos algumas vezes por semana aí, porque tem muito dessa persona. Aí ela até falou, não, já estou criando essa Sim, persona, assim, assim. Então, eu te aconselho a pensar assim, né? Tentar criar algumas personas, por exemplo, essa aqui que ela tem uma necessidade específica, assim, a Joana, ó, isso, tá vendo ela falando aqui no chat, depois dá uma olhadinha. Ela montou direitinho cada pessoa, então ela botou o nome de cada uma. A Joana é essa mulher aí que é casada, tem filhos, e ela tem essa dinâmica aí que ela gosta muito de mesa posta, gosta desse movimento, né? sim. E aí é importante que a gente tenha
essas personas diferenciadas também, para que a gente consiga dialogar, tá? Como eu falei, por exemplo, ontem eu tenho a mulher empreendedora, mas também eu tenho uma mulher que quer ser empreendedora, né? Que quer sair do trabalho formal para vir para o empreendedorismo. Então, tenta enxergar aí e trazer o conteúdo para todas essas pessoas, que você mapear aí da forma que como você preferir, tá? E é material de retaguarda mesmo, você vai utilizar como base para os seus movimentos. Tá bom. Quem tiver dúvida Obrigada. pode falar. Nada, meu amor. Quem tiver dúvida pode falar, tá? E aí, o conteúdo de valor, né? O que é esse conteúdo de valor? E a gente sempre vê muita gente falando, você tem que entregar conteúdo de valor, você tem que fazer assim. E a gente sempre fica, meu Deus, como é que funciona esse conteúdo de valor? E o conteúdo de valor é aquele conteúdo que tem valor para o outro. Né? Pense sempre assim. Né? Inclusive, uma vez me perguntaram se o conteúdo de valor era aquele que gerava a venda, né? Trazia dinheiro para a gente. Mas no final acaba sendo, né? Mas assim, o conteúdo de valor é aquele que gera o valor para o outro. Então, o movimento de conteúdo é para o outro. Então, é o conteúdo de ouro, conteúdo que vai pontualmente, né, naquilo que o outro precisa. E aí você precisa enxergar, né, qual é o resultado que você quer gerar com o seu conteúdo. Importantíssimo você ter ter isso na sua mente, né? Ter isso, você pode inclusive escrever para poder lhe nortear aí na sua produção de conteúdo. Então, hoje com o meu conteúdo, né? Eu quero ensinar as mulheres empreendedoras a potencializar seus resultados com o Instagram. Tá? Outro resultado que eu quero fazer com que as mulheres enxerguem, né, que elas precisam priorizar o seu negócio, né? Mesmo que não seja loucamente aquele horário, né, que é impossível, que muita gente não consegue, principalmente em meio à pandemia, com criança e etc. Mas ela consegue fazer da forma dela, no ritmo dela, mas consegue fazer. Né? E eu quero destravar isso. É um dos resultados que eu quero trazer para essa mulher. Além disso, eu quero tirar o peso, né, do tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir tantas coisas, né, tantas obrigações, e aí acaba que todas essas obrigações impostas aí pelo movimento do marketing digital se embola aí com todas as outras obrigações que a gente tem no nosso negócio, na nossa casa, com a nossa família. Né? Então, são os resultados que eu quero para a minha persona através do meu conteúdo. Então, o que é que eu preciso trazer no meu conteúdo para alcançar esses resultados? O resultado é meu, tá? Então, é importante ter esse resultado muito claro, né? Do mesmo jeito que eu falei, por exemplo, na outra aula, que é importante a gente saber o resultado que a gente gera no outro, para a gente poder falar para a pessoa, olha, o resultado que você vai ter com o meu produto, com o meu serviço é esse, né? Muito claro, tudo muito claro para que essa compreensão seja muito fácil, né? Muito prático para ele. E também é importante a gente saber o que a nossa audiência quer da gente, tá? Com uma ressalva. A nossa audiência, ela tem uma dor. E aí a gente entrou no movimento ontem para a gente pensar nessas dores, nessas dificuldades. Mas se a sua audiência sabe exatamente do que ela precisa, ela naturalmente não vai precisar de você, né? Porque, por exemplo, se ela sabe se ela sabe todo o caminho, vamos supor, tá? Uma pessoa que trabalha com produtividade, né? Então, se eu que sou a persona de um Instagram que trabalha com produtividade, sei exatamente o que eu preciso, sei todo o caminho que eu preciso, o que é exatamente o que eu preciso para chegar no meu objetivo, eu não vou precisar desse Instagram, porque eu já tenho conhecimento. Então, a sua persona nem sempre sabe o que ela precisa. Ela conhece as dores dela. Então, eu tô falando isso porque muita gente coloca lá no Instagram
nos stories, tipo, o que é que você quer ver no meu IG? O que é que você quer ver aqui nesse perfil? E aí é uma pergunta muito delicada, porque muita gente vai responder coisas muito óbvias, que você, inclusive, já sabe, porque não tem a informação. E a gente precisa trazer essa informação. Mas também a gente precisa ter a sensibilidade, né, de forma bem empática, assim, de enxergar o que é que a nossa audiência quer de fato, né? E a gente vai conseguir enxergar, conversando com ela, conduzindo, por exemplo, utilizando aí os stories, como eu falei, né, que eu vou explicar amanhã, conduzindo os stories com algumas perguntas para a gente começar a entender. Então, ao invés de você perguntar o que é que você quer ver aqui, aí você pode fazer, por exemplo, um quiz, né? O que você gostaria de ver por aqui? E aí você coloca gestão do tempo, maternidade, técnica sei lá, traz uns 3, 4 elementos, que é o que você consegue colocar ali no quiz, são 4 elementos, e aí você consegue ver o que é que elas estão respondendo para mapear e saber o que é que elas querem. Você trazendo as opções. Eu faço muito isso, por exemplo, eu coloco lá, vou ensinar isso a vocês com mais detalhes amanhã, mas eu coloco muito assim, por exemplo, consultoria grátis, como é que eu posso te ajudar? E aí antes eu fazia muito, sempre fiz esse movimento, e eu fazia, e eu percebia que eu tinha um retorno, mas não era esse retorno maravilhoso. Porque assim, todo mundo quer aprender, né? E aí eu ficava me perguntando, poxa, poucas pessoas responderam aqui, e eu tenho tanta coisa para ensinar, tanta coisa para ajudar o outro, e tem pouca resposta. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, eu colocava assim, consultoria grátis, mande a sua pergunta. Ficava muito amplo. Aí depois eu comecei a fazer diferente, eu comecei a pegar e colocava lá. Eu coloco, inclusive, dessa forma que eu faço hoje. Eu coloco lá dúvidas sobre marketing digital, me mande na caixinha e eu coloco ao redor. Por exemplo, Instagram, estratégias digitais, persona, produção de conteúdo. Aí eu saio citando vários elementos aí que eu posso ensinar, vários temas, vários assuntos, para que a pessoa bate o olho e consiga me perguntar com mais facilidade. E aí, a pessoa que está ali, ela quer tudo muito prático, né? Então, quando você traz os temas, é mais fácil de conduzir, ela vai sendo conduzida aí. É importante que você aprenda a conduzir também sua audiência, tá? Ô, Cris. Oi. Posso perguntar? Pode. A gente pode usar, então, as dores da nossa persona para fazer essa enquete, esse quiz, por exemplo? As dores que a gente já listou? Para assim ficar mais fácil? Porque eu também tenho esse movimento. Quando eu pergunto o que você gostaria de ver por aqui, deixo uma pergunta solta, poucas pessoas respondem, né? Porque elas não sabem realmente o que responder, igual você estava ensinando. Então, agora eu posso, por exemplo, colocar as dores que eu levantei da minha persona como resposta para esse quiz. Com certeza pode. Mas, assim, como o quiz ninguém vê, né? Então é mais fácil para você. Mas tem dores bem profundas, assim, principalmente para a sua temática aí. Aí tenta trazer, mas com um pouquinho de leveza, um tom mais, né, mais carinhoso, para que elas se sintam à vontade também de responder, tá? Tá, joia, entendi. Quando eu trago essa questão aí de saber o que eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu fiz um processo de coaching, eu tenho mentora de produtividade, então eu tenho várias coaches aí por perto de mim. Tenho coach, né, de mães, a Lili, inclusive, me acompanha. E aí, assim, quando a gente tem uma dor, tá? Eu vou trazer dentro desse exemplo e aí vocês tentam enxergar aí dentro do negócio de vocês. Mas, por exemplo, eu passei, por exemplo, uma dor muito grande no primeiro ano da Malu, porque eu não entendia muito bem. Ficava, né, todas aquelas regras que todo mundo postava no Instagram, e aí eu via muitos médicos falando que tem que fazer assim, não pode isso, não pode isso, não pode isso, tem que fazer isso, tem que botar para dormir na hora, tem que um monte de coisas, de regras, enfim.
E aí isso me doía muito. Eu vivenciava aquilo, isso me doía muito. E aí eu não entendia. Eu sofria muito, não fazia terapia, nunca tinha feito processo de coaching, nunca tinha feito nada disso. E eu nem sabia que eu precisava. Para mim, eu sofria, mas estava levando. Assim, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia o que se passava comigo, para eu saber que eu precisava daquilo, né? E para piorar, eu não tinha contato praticamente com ninguém, porque eu estava cuidando da Malu o tempo inteiro. Então, eu pouco saía, pouco recebia gente em casa. Então, não tinha ninguém, por exemplo, que olhasse para mim e falasse assim: Cris, você está precisando de ajuda, fazer uma terapia, ir para um processo de coach, fazer alguma coisa que, né, para alguém que me falasse algo que eu enxergasse. E eu não tinha. E eu demorei. Até que uma amiga, que assim, nem sabia o que eu estava vivendo, me chamou para um evento, e aí eu tive acesso pela primeira vez a um movimento de um coach. Que aí eu vi claramente, eu preciso de ajuda. Então eu fui buscar ajuda. Eu comecei a entender. Então o nosso conteúdo também tem essa função de despertar, né? Por exemplo, você que está sentindo isso, você que está passando por isso, você deixa eu pensar aqui numa dor específica para trazer um exemplo assim. Mas você que se sente sozinha, né? Que está maternando sozinha, passa o dia todo sozinha, não sente que não tem apoio, né? E isso é um sentimento, por exemplo, eu sempre sentia que não tinha apoio, mas eu tinha apoio, né? Meu marido sempre me deu apoio, minha mãe sempre estava por perto me apoiando. E aí, assim, trazer essas postagens que incomodam, que despertam, né? Que mostram, que abrem os olhos da gente, né? Então, nem sempre a audiência sabe o que quer. Às vezes ela não tem noção do que quer, tá? E aí é nossa função mostrar para ela que ela precisa disso, tá? Então, pensem também nesse sentido aí, que é muito importante. A Vivi tá aqui falando você é pau, foi no Você é pau é mesmo, a Vivi estava comigo nesse primeiro meu momento aí com o processo de coaching, né? E foi muito importante. Depois eu entrei no processo mais longo, e aí eu faço terapia, enfim, estou sempre trabalhando questão do emocional, porque a minha saúde emocional é o mais importante, senão eu não consigo fazer nada disso. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para a audiência, com mais empatia, e que a gente também mostre, a gente precisa conduzir, né? Orientar, educar, e aí mostrar que ela precisa despertar, né? Entrar com postagem mesmo que incomode um pouquinho, né? Para que ela se sinta incomodada e, poxa, comece a repensar, né? Porque é importante a gente também trazer esse incômodo para que ela consiga se enxergar. Cris, Deixa eu trazer. posso fazer uma pergunta rápida? Pode perguntar. Pronto. Então, eu às vezes fico com dúvida, e na verdade eu acho que, como você sempre diz, que há regras, mas nem tudo a gente precisa seguir, ou, enfim, de acordo com o que a gente acha. Mas, por exemplo, eu faço muitas enquetes, eu gosto, né, de ter essa conexão, você vê, mas a minha questão ajudaria ou ajuda nós fazermos, por exemplo, o feed, com um post no feed com determinada intenção, e depois, eu fiz agora recentemente isso também, eu fiz um feed, falei sobre o elogio, depois eu fui lá para o story e fiz uma enquete, e depois eu voltei com um vídeo. Mas, assim, você acha que essa sequência tá legal? Acha que não é preciso necessariamente, que a gente pode jogar logo no story? Que é interessante também puxar no feed? Se fica demasiado, o que é que tu achas? Uhum. Então, tem conteúdo que tem uma importância maior para a gente e para a nossa audiência, que a gente pode, inclusive, trabalhar em vários formatos. E aí você joga para o feed, faz vídeo, joga para os stories, aí você pode explorar, né, da forma como você quiser. Mas, assim, eu gosto muito, né, é um movimento que eu uso e que eu prefiro. Tem coisa que a gente vai soltar, por exemplo, para despertar, para incomodar,
nos stories, ele não tem tanto resultado, a não ser que seja enquete, tá? A enquete, como é algo, né, muito mais prático, e as pessoas respondem mesmo com mais facilidade. Mas algo mais, né, o quiz às vezes não responde. Se for caixa de pergunta, a pessoa precisa ter um envolvimento bem especial com você para responder. Né? Não sei se vocês percebem isso, mas pelo menos eu percebo que as pessoas que estão mais próximas de mim, que estão sempre se movimentando comigo, elas respondem com mais facilidade. E, inclusive, elas mandam várias perguntas. Né? Tem mais de uma dúvida, manda e depois manda de novo, perguntando outra coisa. E aí é como se elas se sentissem com mais liberdade de ter esse acesso. Tá? Então, assim, é importante você enxergar que aquele conteúdo vai ter uma importância diferenciada e aí você pode destrinchar. Mas o que é que você pode fazer nesse aspecto, por exemplo, do despertar? Você pode trazer um post que traga o despertar, que incomode, que traga esse tom mais reflexivo, sem fazer a entrega. E aí você vai só despertar aquela pessoa para começar a refletir sobre isso. E aí, quando for depois, pode ser no dia seguinte, pode ser no mesmo dia, você vê um time que você percebe que sua persona vai funcionar para sua persona, e aí você pode trazer algo que já soluciona aí aquele incômodo, né? Já traz de outra forma, de uma forma mais leve, com uma solução, com uma dica, alguma coisa assim, tá? Então, assim, você pode destrinchar, quebrar o seu conteúdo em vários lugares. Você pode também utilizar o mesmo conteúdo, exatamente o mesmo conteúdo, em diversas plataformas, diversas formas, né? E aí vai um pouco mais de criatividadezinha, demora um pouquinho mais para você fazer a mesma entrega, mas de outras formas. Mas, assim, se o conteúdo valer a pena, o pessoal consome. O pessoal vai consumir de fato. Então, assim, tenta pensar na dinâmica que você enxerga que vai funcionar para a sua audiência. Essa que você fez, eu gostei muito. Inclusive, eu acompanhei. E aí você pensa aí como foi o teu resultado. Se as pessoas tenta medir assim, por exemplo, as pessoas que engajaram aqui nos stories, engajaram também no feed, engajaram também no IGTV. Como é que foi esse processo todo, né? Essa junção. Aí você consegue entender um pouquinho melhor isso, tá? Ok, obrigada. Nada, meu amor. Ô, Cris, posso Oi. perguntar mais uma coisa? Pode. Qual que é a sua opinião? A gente vê muitos mentores aí de marketing que eles falam para a gente que a gente não tem que ter pessoas conhecidas, por exemplo, no nosso IG, porque isso dificulta a leitura do algoritmo e tal. E eu vejo que quando eu faço algum tipo de interação, é muito difícil as pessoas novas, ou as mães mesmo, as minhas personas, elas se identificarem e responderem, ou interagirem. As pessoas que eu conheço, que estão mais próximas de mim, acabam interagindo mais. E provavelmente nem sempre serão as que eu vou vender. Né? Que eu faria? Que dica que você me dá para isso, assim? Eu excluo todo mundo? Então, o que eu faço? De fato, né? O algoritmo, ele enxerga diferente, assim. O que é que acontece? O algoritmo, ele vai de acordo com o desempenho. Então, ele faz a entrega, inclusive, depois eu compartilho lá no grupo, mas eu tenho uma postagem que fala quais os níveis de entrega, tudo bem detalhado. Mas aí ele vai entregando, né, de acordo com quem está engajado com você. Né? A primeira entrega é quem costuma curtir, comentar e fazer toda a interação. Então, é natural, né, que quem a gente conhece engaje mais rápido, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente tem um IG que tem, sei lá, 1.000 seguidores, tá? E aí, vamos supor que 70% desses 1.000 seguidores, né? 700 seguidores, eles não sejam parte da persona. Aí, o que é que acontece? O Instagram, o algoritmo, ele vai atrair o público também relacionado a quem está ali.
Então, se está muito solto, ele vai atrair aquilo. Então, por exemplo, tá? Eu acho que muita gente já percebeu isso. Eu estou aqui e aí eu sigo uma personal trainer. Aí daqui a pouco começa a vir um monte. Né? Porque o algoritmo ele vai mostrando. Você seguir uma personal trainer, ele mostra já outras opções. Então, você seguiu uma personal trainer, ele segue, aí ele começa a trabalhar para que, eita, essa personal teve interesse no conteúdo da Cris. Eu vou mostrar para outras pessoas que trabalham também com o mesmo segmento. Então, ele é inteligente, né? O algoritmo não é esse vilão todo como as pessoas falam, mas ele é muito inteligente e ele é muito condicionado com o que acontece. Então, de fato, quando a gente tem dentro dos nossos seguidores, nosso bloco de seguidores, muita gente que não faz parte da nossa persona, ele fica meio confuso. Ele vai entregar para quem não vai interagir, né? Ele vai entregar para quem não vai comprar, ou vai interagir, por exemplo, sem ter a dor, né? Vai interagir por interagir, né? Eu sempre brinco com a minha mãe, eu digo, para de comentar nas minhas postagens, porque assim, ela não é a minha persona e ela comenta por amor, né? Ela comenta porque gosta de mim, inclusive ela sempre comenta assim, te amo, é muito bom, alguma coisa assim. Então, ela acaba que atrai pessoas de outro público. Ela acaba atraindo pessoas diferentes para mim, que para mim não importa. E elas não importam, não é porque não vou me importar com esse pessoal aqui. Não é isso. É só porque não está dentro da minha persona e não é quem eu quero atrair. A persona funciona para que a gente atraia quem a gente quer, tá? E aí, assim, para trazer a sugestão, né, que você me perguntou, o que é que você deve fazer? Eu acho que você pode fazer a limpeza gradativamente, né? Eu não acho que você deveria fazer aquela coisa muito radical, né? Eu, inclusive, tive uma amiga que fez algo bem radical e que eu sinto que ela tá sentindo por isso, né? Porque ela fez a escolha e já botou em prática e pronto, né? Perdeu o outro Instagram. E aí, assim, não acho que você deve fazer de forma radical, mas eu acho que você deve fazer de forma gradativa. E aí, como é que você vai fazer? Você vai começar a interagir com as pessoas que fazem parte do seu grupo, né, da sua persona, e vai começar a trabalhar conteúdo para atrair essa persona, tá? A outra forma de trabalhar a caixinha de pergunta, que eu vou explicar com mais precisão amanhã, você pode, por exemplo, pedir para algumas pessoas. Eu já fiz isso no início, né, e é natural, pedir para elas engajarem ali naquela caixinha, né, para que você tenha um engajamento e aí aquela entrega ela vai ser maior. Porque o que é que acontece? Eu faço uns stories aqui e boto a caixinha. Aí ninguém respondeu. A caixinha ficou vazia, ninguém respondeu. Aí ele tem os 20 primeiros minutos, né? Tanto nos stories como no feed, como todas as partes aí do Instagram. Nos 20 primeiros minutos ele vai começar a fazer a entrega dele. Então ele vai entregar para quem engaja, para quem responde, para quem comenta, para quem curte. E aí depois ele vai começar a entregar para quem não interage tanto. Então, se não teve interação nos primeiros 20 minutos, no primeiro momento, na primeira etapa, ele não entrega mais para ninguém. É isso que ele vai fazer. Porque ele vai olhar e ele vai interpretar que se não teve interação, não é interessante. Só conteúdo bom tem interação. Então eu entrego. Então, aí ele vai para os níveis, né? Eu vou compartilhar depois com mais detalhes lá no grupo, mas assim, ele vai para os níveis. Aí, se teve muita interação, aí ele passa para o segundo nível. Se no segundo nível teve muita interação, ele vai passar para o terceiro. Se no terceiro teve muita interação, ele vai passar para o quarto. Ele vai por nível, tá? Então, assim, não recomendo fazer de forma radical. Eu recomendo fazer gradativamente. Mas essa limpeza também é importante para que você segmente, mas limpando e atraindo. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Senão você vai acabar ficando desmotivada. Por isso que eu acho que é um ponto importante, assim. É importante você ter essa sua motivação. Então, quando você tem uma resposta na caixinha, até de uma pessoa que você sabe que não vai comprar de você, mas lhe motiva, porque tem alguém ali que está interagindo com você, né?
Então, tenta separar isso. Vai ter persona, mas vai ter gente também que vai responder, né? Vai responder a caixinha, vai interagir sem a intenção, mas que vai te ajudar de alguma forma no engajamento. Então, faz a transição atraindo a nova persona e excluindo o que tem de seguidor aí teu, que está poluindo aí teu algoritmo, que está atrapalhando um pouquinho o teu algoritmo, tá? Eu não recomendo nada, na verdade, muito radical, não, porque eu acho que a gente... tudo tem um seu lado bom, tem um seu lado negativo, por exemplo, essa questão dos seguidores que poluem, mas também tem um seu lado bom, né? A Vivi, a Amanda falando que está se emocionando com a minha história. Gratidão, meu amor. Depois eu vou contar mais detalhes de outras partes também. A Vivi falando aqui, o meu é exatamente assim, mas 70% são pessoas que não fazem parte da minha persona. Quando você fala em limpar, seria excluir essas pessoas, seria isso mesmo, excluir cada uma. Eu sempre faço isso, tá? Então, eu sempre entro no meu Instagram e excluo, né? E aí, adorei esses detalhes, Cris, não sabia da função do algoritmo. Perfeito. É importante você entender esse algoritmo para que você consiga entender o processo, né? E quando a gente compreende melhor o algoritmo, a gente consegue fazer fluir diferente a produção de conteúdo, tá? Vou explicar aqui como é que eu faço para excluir. Aquele filtro e ver se consigo interação. Isso mesmo. Isso mesmo, Sony. Cris, sou a Micaele, ok? Tá certo, meu amor, coisa boa. Micaele tá sempre com a gente no grupo, interagindo, né? Sobre a exclusão, né, dos seguidores. Eu faço isso também de quem eu tô seguindo, eu sempre faço. Então, você pode, de início hoje, começar excluindo as pessoas que estão com o perfil inativo, que são fakes, né? Porque às vezes aparece aqueles movimentos aí de compra de seguidores e que tem um monte de perfil aí da Arábia Saudita e que nunca, não sabe, não tá nem lendo o que a gente está postando, não tem nem como entender o que a gente está postando. Então, exclui essa galera. Normalmente são pessoas sem foto ou com um nome muito complicado, um IG complicado. Então, né, que você não consegue entender o que é que está escrito aqui. Aí pensa direitinho, avalia direitinho, e aí você vai no seu IG, coloca lá, clica em seguidores, e na barra de pesquisa você coloca desativados. Opa, desativados. E aí, quem tiver, ou desativado, quem tiver desativado vai aparecer aqui, tá? Outra coisa é off. Muita gente usa, tá off. Aí vai aparecer aqui, e aí você vai buscando. Outra coisa é clicar lá e ir direto mesmo, olhando um por um, para ver aí quem tá desativado, quem não tá, né? Tem muita gente que entrou no Instagram uma vez, fez a conta e nunca mais entrou, aí você já pode tirar, para não ficar bagunçando. E eu faço isso com quem eu tô seguindo também, então, para não poluir, tá? Por exemplo, o algoritmo funciona da seguinte forma, tudo é intuitivo. Então, se eu tô aqui e eu curto muito as publicações da Sony vai sempre aparecer para mim, tá? Então, se eu tenho muito conteúdo aparecendo que não faz sentido, é porque você está interagindo, porque às vezes a gente está ali passando, só em ficar alguns segundos assim na tela, ele já conta a interação. Então, ou você está curtindo, ou você está parando na tela em cima dessa pessoa que ele está contabilizando aí como interação, tá? E aí a gente consegue limpar, né? Do mesmo jeito que a gente consegue atrair quem é certo, a gente também consegue limpar o que a gente está consumindo. Uma forma de limpar é, por exemplo, parar de curtir, parar de interagir com postagens que você não tem interesse, né? Se você não quer parar de seguir alguém e aí quer limpar o algoritmo, para de ver os stories dessa pessoa, para de curtir as postagens dessa pessoa, que ela para de aparecer para você em algumas semanas, acho que 2 semanas no máximo ela já parou, tá? E aí ele vai validar, depois ele vai jogar novamente uma postagem dessa pessoa para você, para tentar validar, para ver se você ainda tem interesse. Se você não curte, passou direto, ele já vai
meio que descartar, né? E ele vai jogar para o seu... Ele vai colocar lá nas suas informações que você não se interessa mais pelas postagens dessa pessoa. Então, isso acontece, do mesmo jeito que acontece com a gente na prática, acontece também com as pessoas que estão nos seguindo, né? E acompanhando nosso conteúdo. Quando ela se interessa, ela tem interação e ela consegue, se envolve, né, com o conteúdo, e aí ela está sempre tendo acesso ao nosso conteúdo. O algoritmo, ele funciona dessa forma, tá? Mas façam a limpeza, vale a pena você fazer a limpeza de seguidores, de quem você está seguindo também, vale muito a pena você fazer a limpeza de quem você está seguindo para dar uma leveza aí para o conteúdo que você está consumindo. Às vezes a gente segue muita gente e acaba que atrapalha um pouco também no que o Instagram está trazendo para a gente, né? Porque do mesmo jeito que ele traz o conteúdo, traz sugestões para quem você está seguindo, né? Ele vai trazer para a sua persona, você como sugestão, ele faz o contrário, ele traz para você sugestão de quem você está seguindo, tá? Os desativados, a gente entra no seu perfil normal, vou fazer aqui. A gente entra no perfil normal, tá? E aqui não tem os seguidores, seguindo, o número de postagem, aí você clica lá, seguidores. Aí vai aparecer sua lista, tá? Aí você tem uma barrinha aqui de pesquisa. Você clicando na barrinha de pesquisa, você escreve desativados. Desativado. É porque eu sempre limpo, aí não tem nenhum. Mas você escreve, você pode colocar número também no início. Porque aí você consegue ver se tem gente, porque às vezes vem uns perfis fakes aí que tem, ó, acabou de aparecer um para mim. Que eu não sei se é fake de fato, mas aparentemente é. Não tem foto, não tem publicação, tá seguindo uma penca de gente seguindo essa pessoa. Tem só o endereço. Mas não tem mais. Aí o IG começa 1, 2, 3 e um nome, e não tem foto. Então, naturalmente, aparentemente é uma pessoa que é fake. Então, você tem aqui a conta, tá vendo? Então, você tem aqui os 3 pontinhos, clicando, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, cliquei. Aí tem aqui, remover seguidor. Pronto, remover o seguidor, remover. Já saiu. Então, esse é o movimento que você vai fazer para limpar. Tá? Você pode colocar número, colocar 0, colocar 1, colocar alguns números, não precisa ser um monte, mas tenta limpar ao máximo. E fazer esse movimento é bom porque vai dar uma atualizada aí no algoritmo. Ele vai começar a enxergar diferente também o teu Instagram, tá? E eu já perguntei a vocês a frequência e o formato. A gente tem diversos formatos, né? Acho que todo mundo conhece bem todos esses formatos que a gente tem no Instagram. Mas só para trazer informação para vocês, a gente tem o IGTV com vídeos mais longos e uma entrega maior. A gente tem uma dinâmica boa no IGTV porque ele tem uma entrega muito boa. Ele quer potencializar aquela aba do Instagram para que se torne o YouTube dele, né? E aí ele tá brincando com o Instagram, é muito dinâmico. Então a gente vê aí que ele fez o Reels para imitar o TikTok, ele fez o IGTV para imitar o YouTube, e ele quer potencializar isso. Ele quer fazer com que você fique dentro do Instagram. Não saia para o YouTube, não saia para o TikTok, não vai para nenhum lugar. E aí ele faz uma entrega muito boa de IGTV, faz uma entrega muito boa de Reels, tá? E o vídeo é muito bom, que potencializa essa conexão que você precisa ter com sua audiência, porque ela vai lhe enxergar, ela vai ver que você tem autoridade para falar, ela vai ver você falando, isso traz mais proximidade, isso vai fortalecer a tua autoridade, isso vai fortalecer, né, essa questão do teu posicionamento, vai fortalecer a conexão que ela tem com você, né, vai fazer com que ela fique mais próxima. E aí ela vai se conectar não só através do teu nome, enfim, ela vai se conectar com a tua voz, né? Ela vai se conectar com a tua imagem. Então, é importante, o vídeo é muito importante por isso. Então,
Dentro do processo de construção de conteúdo, a gente precisa estabelecer a frequência, quanto a gente vai postar, por semana. Por quê? Se eu posto, né, como a gente conversou aqui no chat, se eu posto todos os dias, sempre, e aí quando foi na próxima semana eu fiquei doente e eu não postei mais, passei uma semana sem postar. Aí o algoritmo, me derruba. Na hora. Passou um dia sem postar, no segundo dia ele já está me derrubando. É natural, tá? Ele é muito rápido, é muito dinâmico. Quem faz stories aí sabe o quanto isso é rápido, né? Então, você tem um dia que você bomba nos stories e volta para fazer stories falando e aparecendo e fazendo todo o movimento. E aí, no outro dia, você não conseguiu, repostou algumas coisas. Ele cai, assim, não é na metade, não. Ele cai muito mais do que a metade. Ele cai bruscamente. A entrega dele vai lá para baixo. Então, se você tem uma frequência e você quebra a sua frequência, o algoritmo cai bruscamente. Ele derruba você bruscamente. Então, o que é que eu quero falar com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Se organiza para cumprir a sua frequência. O importante é que você tenha essa constância. Então, se você posta um dia sim, um dia não, você tem que postar um dia sim, um dia não. Você posta todo dia, você tem que postar todo dia. Se você posta dia de terça e quinta, você tem que postar terça e quinta. Porque como é que ele interpreta? Cris posta todos os dias, né? E aí chegou a próxima semana, ela não postou. Ela se desinteressou do Instagram, ela não vai mais postar. Aí ele já atualiza tudo e já não entrega mais, e ele já mostra para outra coisa para as pessoas que costumam interagir com as minhas postagens. Entendeu? Ele quer prender quem está do outro lado, né? Então, ele vai fazer rapidamente a mudança para que ele consiga segurar quem está ali. Então, essa frequência é importante. Não precisa se endoidar aí. Tenho que postar todo dia. Tenho que postar 3 vezes no dia. Eu tenho que fazer vídeo todos os dias. Não precisa disso. O mais importante é que você tenha a frequência. E a dica que eu dou em relação a isso, né? Porque a gente precisa avançar todos os dias, né? É o seguinte. Se você, na sua rotina, só pode 2 vezes por semana, estabelece isso, se organiza para cumprir essas 2 vezes por semana. Mas também tenha a visão de que é importante você, daqui a pouco, né, você vê o seu intervalo no seu ritmo. Daqui a pouco eu preciso aumentar para pelo menos 3 vezes por semana. Aí aumentou, aí daqui a pouco eu vou aumentar para todo dia, né? Daqui a pouco eu vou aumentar para 2 vezes por dia. E aí começa a fazer o movimento aumentando, tá? E assim, dentro da experiência que eu percebo no feed, 3 postagens em horários diferentes, tipo manhã, tarde e noite, funciona super bem, né? Fazer assim, intercalar isso. Mesmo movimento, eu vou falar um pouco melhor para os stories amanhã, mas você não pode, por exemplo, pegar tudo. Eu vejo muita gente que faz isso, assim, monta as postagens de uma vez e solta de uma vez. Não funciona, por quê? Eu postei algo agora no meu Instagram, tá? Eu postei algo agora e 1 hora depois eu postei outra coisa. Essa postagem que veio depois, ela vai sobrepor a que eu postei antes. Então, a que eu postei antes, ela vai ficar esquecida. O Instagram não vai mais entregar. Vai entregar o que eu postei depois. A não ser que essa postagem de antes tenha tido um engajamento muito alto que sobrepôs a postagem que veio depois. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa frequência e tenha essa organização aí do calendário. Vou mostrar já esse calendário para vocês, mas vale a pena a gente ter essa frequência determinada e ir aumentando aí aos pouquinhos, tá? E aí, assim, muito importante, né, para a gente se conectar, contar a nossa história. Como eu falei ontem, pessoas se conectam com pessoas, né? A gente não está se conectando com um Instagram qualquer, é uma pessoa ali atrás. Então, vamos pensar sempre nessa troca, nessa relação. Então, trazer, né, os seus valores,
né? Trazer sua experiência, inspirar o outro, né? A gente pensa muito no perfeito, né? Ah, não, eu só vou fazer o vídeo se eu tiver um celular assim, se eu tiver um microfone de lapela, eu tenho que ter um tripé, eu tenho que ter a luz, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um cenário, senão não vai funcionar para mim. E, na verdade, não é assim, né? A gente sabe que a gente, inclusive, nós consumimos conteúdos que as pessoas não constroem dessa forma. E é mais importante a gente fazer do que deixar de fazer porque queria perfeição. Então, vamos colocar a mão na massa dentro do que é possível, tá? E aí a gente tem que soltar mesmo, se flexibilizar, deixar algo mais livre e vai fazendo dentro do que é possível. E, além disso, a gente pode inspirar as outras pessoas quando a gente está passando por um desafio, né? Às vezes, mostrar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeo, eu não tinha tripé. Eu não tinha luz, não tinha tripé, não tinha nada, na verdade. E o meu tripé era uma pilha de livro. Uma pilha de livro. Graças a Deus, a luz do meu escritório é muito boa, então não tinha problema com claridade. Mas eu pegava, botava uma pilha de livro assim, botava o celular lá e fazia o vídeo. Aí era um Deus nos acuda. Aí, mas assim, conseguia fazer. Era melhor fazer daquele jeito do que não fazer, né? Então, não se trave porque você se inspira, por exemplo, em tal pessoa que tem assim um cenário surreal, né? Uma poltrona maravilhosa, uma parede atrás com quadros maravilhosos, papel de parede, com não sei o quê, uma luz, não sei o quê. Aí não se prenda a isso, não deixe de fazer nenhum movimento seu, porque você não tem no padrão do outro. Você cria o seu padrão e vai avançando, tá? Cria o seu padrão, faz do jeito que for possível, do seu melhor, dentro do seu melhor, dentro do que é possível ali, e faz e vai amadurecendo, tá? E aí, quando eu falo de imperfeições, é que às vezes a gente está passando por um momento difícil, né? A pandemia, inclusive, foi né? Ainda é, mas a gente está sentindo um pouco mais de leveza agora. Mas no início foi, assim, surreal. Os depoimentos que eu via o tempo inteiro, inclusive eu sofri muito no início. E a gente consegue inspirar, ajudar o outro com a nossa experiência, de como a gente vivenciou isso, como a gente fez, né? Como a gente conseguiu lidar com isso. E, inclusive, hoje eu estava em live com a Neuzeli, algumas pessoas que estão aqui participaram, e a gente trouxe muito esse movimento, né? Assim, como foi doloroso, né, para mim, no início da pandemia, mas o que eu consegui fazer, né, enxergando de outra forma, com dicas de pessoas, assim, tive muito apoio, né, graças a Deus, de pessoas, né, abençoadas do meu lado para me ajudar, né, e a enxergar isso de outra forma, e conseguir reverter isso, ressignificar tudo isso. Então, quando a gente está passando por um momento difícil, por exemplo, não consigo trabalhar porque eu estou 24 horas com uma criança, com meu filho, né? E aí, quando a gente chega aí nos stories e conta, hoje foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil para mim, porque o meu filho não sai da minha cola, eu não estou conseguindo fazer isso que eu queria fazer, não sei o quê. Acaba que você vai mostrar para o outro que você é de verdade, né? Que você sente, que você tem dor, que você tem desafios, que você não é aquela pessoa que está ali que só quer se mostrar a pessoa mais perfeita do mundo, que está sempre impecável, né? Que está sempre com o cabelo maravilhoso, sempre maquiada, sempre, né? Tudo perfeito. Então a gente mostra que a gente é de verdade, né? E a gente gera uma conexão mais forte com o outro, né? Quando o outro percebe que tem uma pessoa ali na real que sente dificuldade do mesmo jeito que você sente, a conexão é imediata e ela se firma de uma forma assim maravilhosa. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? Se desprenda aí dessas amarras que a gente vive se grudando aí quando a gente vê um conteúdo que manda a gente fazer assim um assado. Vai se desprendendo dessas coisas, né? Se soltando. Coloca o gás que você puder colocar no teu negócio para fazer acontecer. Vai se equilibrando do jeito que der. Tenta enxergar aí tua rotina. Como eu falei na live, quem quiser assistir tá lá, salva na Neuzeli. Botei no grupo, inclusive.
quem quiser, é importante a gente enxergar aí a nossa rotina, ter a sensibilidade de enxergar a nossa rotina, a vivência da nossa família e encaixar a nossa prioridade, que é o nosso negócio, nessa rotina, né? E tentar equilibrar. Não dá para a gente deixar de viver o nosso negócio, né? Deixar de aprender, por exemplo, parar agora para assistir uma aula da maratona, porque nunca vou conseguir assistir um curso porque eu estou 24 horas com meu filho. Não, a gente tem que aprender a flexibilizar, a dar um jeitinho. Como é que eu posso fazer? Eu posso deixar essas 4 noites, meu filho, minha filha com o meu esposo, eu posso fazer assim, por exemplo, hoje, né, na verdade, desde segunda-feira, meus pais chegaram e estão com a Malu, então eu consegui ficar mais tranquila. Então, tenta encontrar formas, mas não deixe o teu negócio parar, porque você está travada aí, querendo que tudo seja perfeito, né? Querendo que tudo seja exatamente aí do jeito que você planejou, com aquela performance, com aquele horário, enfim. Mas tenta deixar mais tranquilo. Deixa eu só... Deixa eu só voltar para cá. A Mika está falando aqui sobre a quantidade de stories. Também faz o algoritmo diminuir. Então, quando a gente tem um volume muito... Na verdade, não é a quantidade de stories que faz, é o interesse do outro, né? O algoritmo, ele trabalha em cima do interesse do outro, de como estão engajando. Então, se você faz uma quantidade muito grande, vamos supor que eu faço uma sequência aqui de 15 stories, é cansativo. Então, a tendência é que as pessoas comecem a assistir e parem. Então, se o algoritmo percebe que estão parando, ele diminui. É assim que funciona. Ele não vai pela quantidade em si, tá? A Joyce falando que vai fazer uma live sobre gestão do tempo. Olha, é isso mesmo. Trabalhar do jeito que é possível, né? Tendo essa mente mais flexível mesmo para a gente ir construindo o que a gente precisa construir, né? Não deixar aí de lado o nosso negócio. A amiga falando de novo sobre, né, questão de maternidade, ela dizendo que está assistindo a aula com o bebê no colo. Ontem a Augusta estava amamentando no início da aula, coisa mais linda do mundo, né? Ela lá amamentando e assistindo, mas assim, é tentar fazer o máximo para que as coisas aconteçam, né? Claro que ninguém vai pirar, porque tem que acontecer, mas assim, faz dentro do possível, mas não deixa não de dedicar pelo menos uma horinha aí do teu dia para o teu negócio, porque vale muito a pena. Tem que ser sua prioridade também. Se te faz feliz, tem que ser sua prioridade, tá? E nesse movimento de contar a história, ser um personagem atrativo. Quando eu falo personagem, não é para você criar um personagem não, tá? Mas você trazer conteúdo que realmente, de fato, atraia a tua persona, que atraia a tua audiência. Se mostrar de forma atrativa. Então, dar um bom dia diferente, né? Com energia diferente, trazer uma mensagem diferente, traz uma rotina também. É muito importante que você tenha uma rotina, principalmente nos stories, né? Criar uma rotina, mas traz conteúdos, né? Traz, inclusive, formas de falar, de brincar com tua audiência, pontos que sejam bem atrativos para que eles consigam te assistir. Os stories, principalmente os stories, ele funciona muito como TV. Então, imagine aí que a gente abre os stories, a gente está na frente da TV e está com o dedo no botão de mudar. Né? A mesma coisa quando a gente faz assim, puxando para sair, para passar os stories. Então, a gente tem aí, se for um programa bom, né? Se tiver uma coisa muito boa, a gente vai parar para assistir. Se não for, a gente vai pular para o próximo canal, tá? Então, pensa nessa dinâmica também. E aí, vamos falar das legendas, né? Que elas são muito importantes. Deixa eu só voltar aqui, só para incluir uma informação que não está nos slides, mas que é importante eu falar. Dentro dessa estrutura do post, a gente precisa ter uma atenção especial para a imagem que a gente vai colocar no nosso Instagram. Então, não colocar foto distorcida,
com qualidade ruim, baixa qualidade, que fica aquele negócio meio cracaladozinho. Colocar algo mais nítido. Você pode trabalhar, tem um ponto lá de edição da imagem que você pode dar um pouco mais de realce, aí ele dá um brilho diferente para a foto. Se for uma arte, desenvolver arte, você não precisa ser a designer maravilhosa do mundo, tá? O Canva, inclusive, ele é uma ferramenta que traz muita facilidade para a gente, tem os layouts prontos lá, e eu uso, recomendo para toda mentorada minha usar o Canva, porque ele é muito bom, mas você não precisa ser aquela pessoa perfeccionista que tem que deixar aquele layout. Não vou postar porque eu não sei fazer o layout dessa forma. Faz o layout do jeito que for possível para você, mas tem alguns critérios, tá? Por exemplo, a foto não pode estar com uma resolução, tem que ter tem que ser atrativa, né? Ela precisa estar relacionada ao que você está falando. Se for uma arte, né? É importante que você, por exemplo, no Canva você tem, inclusive, isso fica salvo. Você pode escolher 3 fontes, né? Não que o Canva só permita 3 fontes, mas eu normalmente recomendo 3 fontes, 2, 3 fontes, que você use a mesma. Por exemplo, vocês estão vendo aqui essas fontes dessas, né? Essa fonte CRI, legendas é uma, essa linguagem certa é outra fonte. Elas estão salvas nos meus materiais. São as mesmas que eu uso no post. Então, tenho aí as fontes que vão determinar aí a identidade visual de vocês. As cores, né? Eu sempre uso essas mesmas cores, essas cores que estão aqui, esses tons de rosa, esse roxo. Eu sempre uso nas minhas postagens. Então, é importante que você tenha essa unidade, né? E ter esse critério principalmente com as imagens, porque às vezes a gente acaba não enxergando e coloca uma imagem que está meio distorcida, não está muito clara, e isso faz com que o teu post não tenha uma visibilidade muito boa, as pessoas não vão se interessar, porque não vai se destacar dentro da timeline das pessoas. Então, é importante que a gente tenha esse critério, tá? Em relação à legenda agora. Precisa ter a linguagem adequada aí para a tua persona, tá? Vou tentar dar uma acelerada para também não ficar muito tarde para todas nós, né? E aí a linguagem adequada para a persona, né? Importantíssimo, como eu falei antes, não traz muitos termos técnicos para que não atraia a persona errada e também não afaste a sua persona, tá? E aí um roteiro de legenda, como é que funciona? Anotem isso, pelo amor de Deus. O roteiro de legenda. É importante que você traga no início algo que chame a atenção, tá? Você pode fazer uma pergunta, você pode utilizar uma frase, mais algo que capte a pessoa. Eu gosto de usar, por exemplo, nessa primeira frase, quando não é pergunta, quando é algo muito curto, por exemplo, 3, 4 palavras, eu uso tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo, para chamar atenção, tá? Então, a primeira parte do post, ele é a parte que vai captar a atenção da tua audiência. A pessoa está ali, olhando as postagens. Acabei de abrir uma aqui, pronto. Deixa eu só, para ele não atualizar, deixa eu só abrir ela aqui. Acabei de abrir. Aí ela botou na imagem. E se eu errar? Aí, parei para olhar. Aí ela começou a postagem assim, ó. Já parou para pensar em tudo que você já perdeu por causa desse medo de errar? Me segurou. Se eu tenho medo de errar, me segurou. Então, pense sempre na legenda. Quando você for iniciar, traz algo que segure a pessoa, tá? Então, você pode trazer uma frase, pode trazer uma pergunta, mas ela precisa amarrar, tá? E aí, depois, você vai começar a destrinchar, né? Você vai explicar porque você está falando sobre aquilo. Você pode contar uma história rapidamente, ou se o post for direcionado realmente para contar uma história de fato, né? Porque também a gente tem essa proposta. Mas aí, se não for nessa proposta de contar uma história, você pode trazer uma breve história contando por que você está falando daquilo. E aí, depois de você iniciar, né? Dar tipo uma introduçãozinha do assunto, você pode entrar no conteúdo, né? Mais precisamente, mais técnico, talvez, ou dependendo porque tudo depende do assunto que você está falando, do seu objetivo, do tipo de postagem, né? Então, se você
se você tá tratando de uma postagem que é mais técnica, né? Tá ajudando o outro com informação, por exemplo, sobre o seu produto, então você traz uma pergunta que se conecte, que faça com que sua persona se conecte com o seu conteúdo. Aí a pessoa vai despertar, é o desperta, né? E aí você vai explicar para iniciar e depois vai mostrar o que você veio fazer ali. Você vai fazer a sua entrega de ouro. Então, no meio da legenda, você vai fazer a sua entrega. Você vai falar o que você precisa falar, que vai ajudar de fato a sua persona, tá? E aí, no final, você pode trazer, por exemplo, eu gosto muito desse movimento e eu percebo que tem uma força, né? Você pode trazer uma frase de impacto sobre o que você está falando e depois você vai trazer uma chamada para ação, tá? Eu vou falar de chamada para ação, acho que é o próximo slide, inclusive. Aí, o que é que traz leveza para o texto em si? Muita gente me pergunta, Cris, se eu escrever um texto muito grande, não vai dar engajamento, o pessoal não vai ler. Lê. Se o texto for interessante, o pessoal lê até o fim. Tem texto que eu vejo de mentorada minha, inclusive, que tem bons resultados e que é textão de ir para parte 2 no comentário. Textão gigante. E aí, assim, as pessoas leem, de fato, leem. Se for interessante, se tiver bem feito o texto, as pessoas vão até o final, se elas se conectarem, né, com o texto. Mas tem umas táticazinhas, por exemplo, trazer os emojis para o texto ficar mais leve, mais simpático, né? Você coloca uns emojis aí para dar uns pontos de chamada de atenção aí, para os pontos que você precisa chamar a atenção. E organizar de fato a legenda como um todo. Né? Não adianta você pegar aquele texto e botar um bloco só. Então, separa com pontinho, separa com um enter, né? Você consegue separar por tópico, por blocos, para você fazer a sua entrega gradativa e a pessoa não se canse do seu texto. Se for um bloco inteiro, ela vai se cansar. Então, é importante que você respeite isso, tá? E aí a gente tem essa chamada para ação, né? Que ela é fantástica dentro da legenda do post em si. E quando eu falo do post, eu estou falando de IGTV também, que você consegue botar legenda. Estou falando do feed, tá? Porque o IGTV também vai para o feed, né? De qualquer forma. Mas, como é que funciona a chamada para ação? A gente está aqui no celular, está imersa ao conteúdo que a gente está lendo, né? Está com concentração muito forte. Então, quando a gente termina o texto, que a pessoa fala assim, esse post foi útil para você? Salva ele para consumir, para dar uma olhada mais tarde ou depois, enfim. Ou gostou, envia para algum amigo. Você gostou, foi relevante para você esse conteúdo? Envia para sua amiga, né? Ou, por exemplo, eu fiz um texto, inclusive, semana passada, falando, né, sobre o ser mulher de influência, né? E convidando as mulheres a se tornarem mulheres de influência. E aí eu perguntei no final, né? Quem topa ser uma mulher de influência? E várias pessoas responderam. Então, é natural, né? A chamada para ação, ela é um despertar que faz o seu cérebro ir no caminho mesmo do conteúdo. Você está consumindo aquilo ali e naturalmente você vai fazer naturalmente a ação que estiver destinada ali naquela postagem, tá? Então, o porquê, né? O motivo que a gente deve usar é justamente por isso. A nossa audiência está consumindo aquela postagem e ela está aberta para o que a gente conduzir ela a fazer, né? O conteúdo está relevante, ela pegou aquelas dicas, ela vai aplicar aquelas dicas e se você soltar uma chamadazinha, ela vai fazer naturalmente, né? Porque ela está sendo condicionada àquilo mesmo no natural. Oh, a Sony já tá... Oh, meu Deus, 00:30 lá já. Ah, meu Deus. Olha, eu depois vou passar o resuminho, tá? E aí, qualquer coisa, você dá uma olhadinha no resuminho e amanhã a gente conversa no grupo também, viu? Mas não se preocupe. Beijo, meu amor. Já estamos terminando já, tá?
E aí, sobre a marcação de usuário, né? Que inclusive a Neuzeli me perguntou sobre enviar as postagens pelo direct. É mais ou menos a mesma dinâmica, tá? O que acontece? É bom marcar, mas marca aquelas pessoas que interagem de fato com você. Não marca gente que você acha que vai gostar da sua postagem, não. Marca pessoas que você tem quase que a total certeza de que aquilo ali vai ser útil para ela, tá? E aí você também pode enviar no direct. Mas o envio pelo direct ele é um pouco mais invasivo, tá? E se for uma pessoa que realmente está envolvida aí no teu conteúdo, está interagindo sempre curte, você pode enviar. Porque às vezes acontece de ela não interagiu porque ela não viu, né? Então, pode enviar, você pode marcar. O envio, ele tem o seguinte problema, tá? No envio, a gente envia e aí a pessoa recebe no direct, clica 2 vezes e curtiu só o direct, ela não curtiu a postagem. Então, ela tem uma barreira, ela vai precisar abrir a postagem. Quando a gente marca a pessoa lá na publicação, é mais rápido, é mais dinâmico. Então, assim, eu gosto mais de marcar do que enviar pelo direct. Eu acho menos invasivo marcando. E aí, você marca quem você percebe, de fato, que vai gostar da publicação. E, inclusive, eu tenho o olhar, assim, é importante você ter esse olhar de... Você fez uma postagem, marcou, vamos supor, eu fiz uma postagem hoje e marquei a Joyce. Aí a Joyce não interagiu. Eu fiz uma postagem amanhã, marquei a Joyce não interagiu, eu não vou marcar mais. Porque se ela não interagiu, não interessou. Então, tenham esse olhar também para não ser invasivo, não ser chato, né? Porque essa marcação é importante para quem interage, porque pode ser que ela não esteja vendo. E essa marcação vai te ajudar no seguinte, né? O motivo principal da marcação não é só que a gente tenha, que essas pessoas acessem a nossa publicação, mas a gente precisa do engajamento dos primeiros 20 minutos para que o nosso post vá-se embora. Então, se a gente marca aí as 20 pessoas que a gente tem direito a marcar, acaba que elas interagem ali, naquele período inicial, e tua postagem começa a se potencializar. Então, a marcação, a função dela é essa. Não é só trazer para a pessoa interagir, etc. Claro que é um objetivo, claro que tem como essa função também, mas marcar na postagem te ajuda, tá? E aí eu vou também te mostrar o movimento inverso, porque você também consegue bloquear as pessoas para não te marcarem, né? Você tem uma opção lá nas configurações para que as pessoas não te marquem nas postagens. Então, já que o Instagram dá essa possibilidade para a gente percebe aí como a gente precisa ter um pouco de critério para marcar o outro, né? Então, tem essa sensibilidade, pense se vai interessar de fato, esse conteúdo vai ajudar quem? Então, marca quem vai ajudar de fato. E aí, também fica atento aí se essa pessoa está interagindo, está curtindo, está comentando de alguma forma, para que você continue marcando essa pessoa. Se ela não está interagindo, não marca mais, tá? O uso das hashtags, né? É importante que a gente enxergue a hashtag de forma que potencialize nossos resultados de conteúdo, tá? Já estou terminando. Tenham calma aí, por favor. Fiquem até o final, que eu vou fazer a entrega ainda do processo da postagem. O uso da hashtag... A hashtag é um hiperlink que vai trazer palavras-chave aí, ligadas ao teu negócio, e vai te ajudar nas pesquisas. Então, ela dá mais visibilidade ao teu post, tá? E aí, qual tipo de hashtag a gente deve usar? Né? Qual a quantidade que a gente deve usar? A gente não precisa se prender muito a isso, tá? Tem gente que fala, só uso 3. Você usa quantas você quiser. Claro que você não vai usar 100, né? Eu sempre fico aí na média de 20 no máximo. Né? Você não precisa lotar seu post de hashtag. Mas, traz uma hashtag sobre nicho, tá? Uma hashtag sobre nicho é o quê? Por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Se eu utilizar a hashtag marketing digital, eu vou atrair só profissional.
Mas se eu utilizar, por exemplo, dica de Instagram, tá dentro dessas hashtags de nicho e eu consigo atrair, tá? Hashtag de conteúdo, eu estou falando sobre hashtags. Então, eu posso botar como usar hashtags. É uma hashtag de conteúdo, tá? Hashtag de marca é a sua marca. Então, eu tenho hashtag, por exemplo, Cris Oliveira Marketing, né? E aí, por exemplo, essa que a gente está usando, né, na maratona, eu sou uma mulher de influência, é um hashtag de marca. Maratona Insta que engaja, é um hashtag de marca. Então, você pode criar um hashtag para a sua marca, para segmentar. O objetivo da hashtag também é segmentar posts. Então, se eu tenho aí uma hashtag, por exemplo, Dica da Cris, né? E aí eu cliquei lá, vai aparecer todas as postagens que as pessoas estão usando com essa hashtag Dica da Cris. Se for uma hashtag bem específica de marca, como a minha, por exemplo, Cris Oliveira Marketing, então vai aparecer tudo ali que eu postei com essa hashtag, né? Muito difícil outra pessoa utilizar essa mesma hashtag. Então, quando em relação a essa hashtag de marca, tenta utilizar uma hashtag mais criativa aí, que seja um pouco diferente aí das outras, para que segmente aí tuas postagens, tá? E uma de localização, para você atrair as pessoas também pela localização, tá? Por exemplo, para quem trabalha só focado em Maceió, só focado na sua cidade, no presencial, por exemplo. Então, você pode colocar hashtag o nome da sua cidade, tá? Hashtag Maceió, hashtag Recife, hashtag o nome da sua cidade, como você quiser, tá? E evita usar hashtag muito genérica, né? Hashtag muito ampla, né? Que fique perdido aí, para que você consiga... A hashtag tem a função de segmentar, então se você amplifica demais, deixa muito solto, acaba que não atrai ninguém, tá? Prefiro a hashtag nesse sentido, como eu trouxe naquele passo a passo, e que são mais específicas, que falem do conteúdo que você está abordando ali. Pesquisa as hashtags da concorrência que estão usando, para que você também se mantenha aí informado do que o pessoal está usando. Só não usa as de marca deles, tá? Isso é muito importante, pelo amor de Deus, para não bagunçar aí. Mas ver o que eles usam, que aparentemente funciona, né? Para que você também absorva esse tipo de hashtag. E é importante que você não poste as mesmas hashtags em todos os posts, porque aí você acaba diminuindo esse alcance das hashtags, você acaba mexendo demais nisso e ela fica meio que viciada, né? Vamos falar assim, e não funciona tão bem, não se potencializa aí dentro do teu movimento, tá? Então é bom sempre alternar, vai sempre colocando as de conteúdo, principalmente mudando as de conteúdo, de acordo com o conteúdo que você está postando, tá? E a estratégia de localização, ela vai te ajudar a ser encontrada através da localização. Então, por exemplo, eu estou em Maceió, né? Muita gente coloca a localização que está naquele momento. Então, eu posso colocar Maceió, eu estou em Maceió. Mas, por exemplo, quem está no Rio de Janeiro não vai me encontrar pela localização, tá? Então, não é que não vai me ver, não vai me encontrar pela localização. Então, se eu quero potencializar, por exemplo, eu tenho uma palestra para dar no Rio de Janeiro. Aí eu vou começar a divulgar essa palestra e eu começo a marcar a localização Rio de Janeiro, para eu ter visibilidade lá. Quando alguém fizer busca lá, que está no Rio de Janeiro, né? Quando eu entro na parte lá de busca, então ela consegue me enxergar, porque eu marquei a localização Rio de Janeiro. Então, é importante que você pense estrategicamente na localização e não marque o local porque você está naquele local, tá? Ou vou dar outro exemplo. Eu trabalho no presencial aqui em Maceió e aqui a gente tem um shopping, né? Que muitos empreendedores, muitos empresários almoçam por lá. E normalmente quando eu vou soltar algum conteúdo ou divulgar algum evento daqui de Maceió, eu sempre marco a localização desse shopping para ter uma visibilidade de quem está lá no momento. Então, se a pessoa está lá, por exemplo, na praça de alimentação, almoçando, e abre o celular e começa a pesquisar conteúdo, sem direcionar na pesquisa, né? Vai rolando aí a barra de pesquisa, ela acaba me vendo, porque eu marquei pela localização, tá? Esse é o intuito. Então, isso é usar estrategicamente
a nossa localização, tá? Então, o passo a passo, né? O primeiro momento, né, da produção de conteúdo é criar o seu calendário. Eu cheguei a mostrar para vocês, né? Eu tenho um plano específico para a criação de conteúdo. Então, eu venho para cá, né? Eu já tenho as informações da minha persona. Eu já sei o que ela precisa, eu já sei quais são suas dores, que eu vou poder ajudá-la, eu já sei quais são os seus desejos. Então, eu venho para cá para o mês, né? Para o calendário do mês. Eu sempre faço pelo menos 5 dias antes de terminar o mês, para me dar uma brecha aí para eu produzir o conteúdo. Eu sempre produzo conteúdo com antecedência. E é isso que eu queria trazer para vocês. Coloco uma data, né? Eu sempre faço entre dia 25 e 26 do mês anterior, esse calendário. Então, eu venho para cá e eu começo a pensar. Esse mês eu vou trabalhar frases todos os dias. Então, todo dia uma frase. Aí eu já coloco frase, até o final. E aí, o que é que eu vou fazer? Essa primeira semana, eu vou trabalhar, eu vou mesclar empreendedorismo feminino e vou mesclar dica de Instagram. E aí eu trago, por exemplo, sei lá, no dia 1º, eu vou trazer a vivência da mulher empreendedora, né? Como é que acontece para ela, como é que ela faz acontecer, né? E aí, na terça-feira, eu coloco uma dica de Instagram, né? Como usar hashtag, por exemplo. Então, eu vou espalhando o conteúdo. Aí, o que é que você pode fazer, tá? Você pode ter um lugar onde você coloca suas dicas de conteúdo, tipo um caderninho aí de ideias, para que você anote alguns conteúdos que você pensou ao longo do mês, e aí quando você for pegar no seu calendário, você já tem aquele caderninho. Essa é uma das ferramentas que eu utilizo também. E o mapa, né, da informação da persona. E aí, fazer aquele exercício que eu ensinei ontem, para vocês desenhar a persona e pensar nela naquele momento, né? Por exemplo, a Iris está trabalhando agora com alguns produtos focados no Natal. Então, as informações da persona dela, para ela construir o calendário, por exemplo, de novembro e dezembro, ela pode pensar na persona dela focada no Natal, tá? E aí ela pode dar mais ênfase ao Natal e dar menos ênfase a outro produto dela que não está muito ligado e pode ser vendido em outra época. Então, pensem sempre no momento que ela está vivendo. E aí, pensa nas dores, como é que eu posso ajudar? Eu vou falar sobre isso aqui para ajudar essa pessoa. Pensa na dor e vai distribuindo. O mesmo movimento para os stories. Então, quando você for montar o seu calendário, você já pode fazer de stories e de feed. E se quiser sinalizar, por exemplo, eu gosto de fazer isso também. Se já tem uma tranquilidade aí para fazer IGTV, já marca aqui, esse conteúdo vai ser show para IGTV. Aí já marca aqui do lado, vai ser para IGTV, né? Então, tenta organizar isso da melhor forma possível, tá? O meu fica todo organizado, todo mês certinho, o que eu tenho que fazer, cada partezinha, o que vem de live também. Se sempre for fazer as lives, coloca lá no calendário, tal dia vai ser live, essa vai ser live assim, o tema vai ser esse. Se planeja o teu mês. E sempre com a data determinada, para que isso te ajude, tá? A outra coisa, eu faço o conteúdo semanal, mas você pode escolher semanal, quinzenal ou mensal. Não deixa para fazer a postagem no dia. É muito complicado, sempre acontece alguma coisa. Então, escolhe, eu faço semanal, então eu tenho a segunda-feira pela manhã para produzir conteúdo. Então, eu paro na segunda-feira de manhã e coloco mão na massa, produzir o conteúdo da semana inteira, até a segunda-feira do outro dia. Por quê? Se na segunda-feira de manhã eu vou produzir da semana seguinte, então eu preciso ter o conteúdo da segunda-feira pronto, porque qualquer atrasozinho tá pronto ali, né? Então, pensem aí na rotina de vocês e pensem aí como vocês conseguem colocar isso em prática. Ver se é mais confortável de 15 em 15 dias, né? Ver a frequência mais confortável, ver essa dinâmica da antecipação que seja mais confortável. Se organiza e programa tudo direitinho. Você pode, inclusive, programar as suas postagens no Estúdio de Criação. É muito intuitivo, é em português. Só colocar lá no Google, Estúdio de Criação, que vai entrar, é o primeiro link que aparece.
ele é do Facebook, inclusive, e ele potencializa do mesmo jeito que você postar manualmente, tá? Então, já vai te ajudar aí. E aí, é importante você ter essa organização para que você mantenha a sua constância, manter essa sua frequência, para que o Instagram continue entregando, tá? Então, se organiza, vê como é que você pode fazer essa antecipação do seu conteúdo para que fique mais prático possível, para que você não deixe de postar, tá? É essencial que você pense e estruture aí o seu conteúdo de acordo com o seu objetivo. Então, esse mês eu tenho o objetivo de vender tal produto, né? Eu vou entrar com mês temático falando de tal produto. Então, capricha e investe em conteúdo relacionado a esse produto. Claro que não vai colocar só esse produto para a tua audiência. Mescla, mas você pode intensificar. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, tá? Vou falar da maratona. Tenho maratona. Então, eu tenho aqui um mês inteiro para trabalhar a maratona, antecipadamente, claro. E eu vou espalhar aqui da melhor forma. Então, eu vou falar... Na primeira semana, eu vou falar 2 vezes da maratona. Na segunda semana, eu vou falar 1 vez e vou intensificar nos stories. Então, na terceira semana, eu vou falar 2 vezes. Então, distribui aí de acordo com o teu objetivo também de venda, né? Do teu negócio, para que você consiga potencializar isso aí. Ó, a Wed já está me perguntando sobre o Ethos. O Ethos é uma plataforma paga de automação igual o estudo de criação, tá? Eu já usei o Ethos, já usei também o MLabs. São plataformas fantásticas, inclusive, mas não são plataformas validadas pelo Facebook. Então, eles entregam menos, tá? Eles interpretam que tem uma automação ali por trás. E, inclusive, tem depoimento de mentorada minha que utiliza essa plataforma paga e que eles bloqueiam, às vezes, o perfil. Não cancelam, mas bloqueiam, tipo, 24 horas bloqueado porque você está usando uma plataforma de automação que não é autorizada. Isso acontece. É do mesmo jeito que de pessoas que utilizam compra de seguidores, né? Então, eles negativam isso e às vezes bloqueiam, tá? A Iris falou sobre a dificuldade desse planejamento, né? De como conciliar com a produção. Por exemplo, eu estou produzindo coisas de Natal e durante a semana eu vou publicando à medida que as peças estão prontas, ou seja, minhas publicações dependem do meu ritmo. Tranquilo, tá? O que é que você pode fazer? Para quem trabalha com produto, com esse tipo, nesse sentido, assim, né? Produz e aí precisa para fazer foto, para fazer o conteúdo. Então, o que é que você pode fazer? Eu pego o meu... O Augusto está falando, minha produção de conteúdo, esses 2 meses serão voltados para o cardápio de Natal. Isso mesmo. Aí, o que é que você pode fazer? Você não tem as imagens, por exemplo, como a Iris falou, vai produzindo e vai fazendo conteúdo. Você coloca dentro do seu esquema de produção, por exemplo, eu vou produzir essa semana capa de almofada na temática de Natal. Estou falando isso porque eu já sei que já é um produto que você vem trabalhando. Então, eu penso aqui, eu pego o meu calendário e eu penso aqui, nessa primeira semana do mês, eu vou produzir capas de almofada. Então, aqui eu posso botar capa de almofada. Aqui eu posso mostrar como ela fica na decoração, né? Então, tenta espalhar, mesmo que você não tenha o conteúdo pronto naquela hora, mas deixa pelo menos determinado no calendário. O que for de conteúdo que você pode criar, antecipar, já antecipa, tá? Então, se é uma dica de como lavar, de como higienizar, de como usar, você já pode antecipar. Mas quando é do produto em si que não está pronto, se você quiser, você pode antecipar a legenda, por exemplo, e deixar pronto a foto na hora. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que a frequência diminui de acordo com a falta de tempo, normalmente, da empreendedora, né? Às vezes a gente está envolvida, por exemplo, a maratona está acontecendo, eu estou totalmente imersa na maratona, né? E eu não conseguiria postar nada se não estivesse tudo programado. Não conseguiria. Se eu não tivesse feito tudo, texto, imagem, tudo pronto, eu não conseguiria fazer nada. Isso é de fato. Então, quando a gente está imersa na produção, você está produzindo seus produtos aí para o Natal.
né? A Augusta está falando aí sobre o cardápio de Natal. Então, ela está envolvida nisso. É mais difícil ela ali né, no momento de produção altíssimo, ela parar para produzir um conteúdo para o Instagram. É muito mais difícil. Então, se tiver tudo organizado, né, tudo estabelecido no calendário, tudo já meio que... mesmo que você no programa, por exemplo, no estudo de criação, você pode organizar na sua galeria a imagem, no seu bloco de notas a legenda, e aí você consegue deixar tudo meio que na mão, né? Você pode até organizar no computador se quiser, botar no Word e deixar uma pastinha ali com todos os conteúdos. Então tem várias formas de organizar, se você organizar da melhor forma para você, forma mais prática para você, tá? Então tenta ao máximo trazer isso para a tua rotina. Pode ser que, por exemplo, você tenha um pouquinho de dificuldade na primeira, mas com certeza da segunda você vai fazer com mais facilidade, e da terceira em diante vai no automático, inclusive. Então, isso é muito intuitivo e é de colocar na prática mesmo, para que você consiga se acostumar com isso, tá? Se a gente não antecipar o que a gente precisa postar, sempre vai acontecer alguma coisa. Um cliente que vai chamar no WhatsApp e vai demandar mais da gente, uma produção de alguma coisa que vai demandar mais da gente. Então, se organiza, deixa tudo organizado, programadozinho, tudo, né, a ponto aí para você só postar, tá? Ou programar, né? Que também é importante. E é isso, chegamos ao fim da nossa aula maravilhosa, muito conteúdo bom. E para falar de conteúdo, né? Conteúdo não é rei. Muita gente fala, conteúdo é rei, conteúdo é rei. Conteúdo não é rei, conteúdo é o reino inteiro, né? Conteúdo é tudo, né? Que move a gente, né? É o que vai ajudar o outro, é o que faz com que a gente consiga potencializar nossos resultados aí do nosso negócio. Então, ele é o reino inteiro, tá? Se quiser fazer a sua captação aí da frase do dia para postar com a hashtag, me marcar, pode ficar à vontade que eu vou abrir a câmera já para poder a gente finalizar aqui nosso bate-papo. Vamos lá, vou tirar agora, tá? Olá, mulheres maravilhosas, voltando agora, né, para o nosso foco na gente agora, né? Só para me despedir. Eu queria que quem puder abrir a câmera, que eu queria fazer um movimento diferente. Inclusive com vocês, né, interagindo aqui comigo. Mas só para finalizar, tá? Até amanhã, como eu fiz hoje, até amanhã eu coloco o resumo de hoje, tá? Eu vou colocar tudo direitinho para que vocês possam ter acesso aí, tudo bem explicadinho. Amanhã às 11 horas estaremos novamente para, né, tirar todas as dúvidas. E eu queria dar uma tarefinha aí aqui para vocês, que seria fazer uma postagem nesse formato, como eu apresentei. Trazer na legenda uma frase, uma pergunta que engajasse aí, que prendesse a persona, trazer o desenvolvimento aí da postagem em si, dentro de como eu falei, trazer uma chamada da ação, enfim, traz com as hashtags, com localização. Não precisa ser postado, mas eu queria que vocês compartilhassem comigo no grupo essa postagem, essa formatação para a gente ir conversando e eu ver, de fato, se vocês conseguiram captar como eu puder orientar aí, porque às vezes na prática surge alguma dúvida, né? E aí, queria que vocês trouxessem isso para mim amanhã. Dentro do possível de vocês, não precisa ser nenhum textão, nada muito elaborado, mas dentro do ritmo de vocês, como for possível, porque eu sei que, né, já tá tarde e amanhã de manhã já tem um monte de coisa para fazer, mas tentem fazer pelo menos algo, uma postagem menor, pode ser inclusive uma frase que traga aí um despertar, né, mas tentem trazer algo para mim, tá? Ou se tiver alguma postagem já existente que esteja mais dentro dessa formatação que eu falei, vocês podem reformatar, né, reestruturar aí, trazer, mas tragam algo para poder guiar vocês aí amanhã no Tira Dúvidas, tá? Deixa eu fazer os meus stories. Queria que vocês abrissem um áudio, na verdade, e aí eu vou
falar, né, que eu estou finalizando a aula aqui com vocês, de produção de conteúdo, e aí eu vou perguntar se vocês gostaram da aula. E aí vocês vão responder, gostamos, ou uhul, vocês, né, respondem como se sentirem à vontade, tá? Porque eu vou abrir o áudio agora para eles escutarem vocês. Abram os seus áudios, né, para eles poderem escutarem. Deixa eu tirar aqui meu fone, que eu já tinha desativado. Quero todo mundo falando aí. Não sei se tem menino dormindo. Se tem, fala baixinho. Mas tenta fazer um barulhinho, tá? Deixa eu só ligar aqui. Oi, pessoal, boa noite. A gente está finalizando a última... Ai, meu Deus. Me embananei aqui, desculpa. Oi, pessoal, boa noite. A gente está finalizando aqui a terceira aula da Maratona Insta que Engaja. A gente falou hoje de produção de conteúdo. Foi muito rico, muito conteúdo bom, passo a passo aqui de produção de conteúdo. E as meninas ainda estão aqui, ó, 2 horas depois de aula. E aí eu quero saber se vocês gostaram da nossa aula de hoje. Falem aqui. Com certeza, sim. Muito boa, muito produtiva. Coisa boa. Ótima. Pronto, deixa eu salvar, que eu posto depois. Leila, tudo bom, Leila? Tudo bom, tudo bom. Muito boa essa interação, minha gente. É muito bom. Cris, se você pudesse amanhã, fala um pouquinho do Reels, né? Reels, sei lá. Vou falar. Tô arranhando ele, mas tem dado certo comigo. Assim, tem dado um resultado bom. O resultado é surreal, assim, é impressionante, né? Tô arranhando e, assim, tô conseguindo. Tá gostando, né? Um engajamento, Eu vou falar sobre isso, sim, né? Para mostrar um pouquinho para vocês como funciona. E aí, dar umas táticas, umas dicas de como vocês podem montar o de vocês, tá? Porque o que é que eu sinto? Tem muita gente fazendo de várias formas e aí a gente pode usar e abusar da criatividade, porque ele é muito bom, inclusive, para a gente, né, explorar a nossa criatividade. Mas isso aí eu vou falar amanhã, tá? Que eu queria falar gratidão imensa, né, para todos que ficaram, inclusive até o final, que eu sei que é desafiador, a gente já tá bem cansadinha, mas gratidão imensa, tá? O conteúdo foi fantástico, eu amei trazer isso para vocês, trazer essa rotina aí das minhas postagens, da minha produção para vocês. E acreditem, de fato, assim, que esse processo de antecipar, de se organizar, é o que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam, tá? E a gente deixar para a última hora é sempre mais desafiador, tá? Então, agradeço a todas, uma boa noite, bom descanso para todas. Amanhã, 11 horas da manhã, estaremos no grupo. Então, quem puder, participa lá, a gente vai conversar, vai tirar dúvida e traga as tarefinhas de vocês aí, para que a gente possa conversar em cima delas, tá? E amanhã à noite, às 8 horas, coloquem alarme, teremos a última aula, falando de stories, vamos falar de Reels, vamos falar um monte de coisa interessante aqui, para aumentar o nosso engajamento, tá, meu amor? Beijo para cada um de vocês, no coração de vocês. Beijo grande e boa noite. Bom descanso.